Olá, que coisa boa ter você novamente com a gente, ou você que não participou da novena, mas que está acessando pela primeira vez, né, esse vídeo. Nós estamos aqui compartilhando um pouquinho a experiência do carisma das Irmãs de Cristo Pastor e temos um convite especial para que você possa celebrar na sua comunidade o dia de Jesus, o Bom Pastor. Claro que se você está acessando depois do domingo, que nós queremos convidar para você? Que você tenha um olhar voltado para essa mística, para essa espiritualidade de Jesus Cristo, bom pastor, rezando, refletindo, meditando essa imagem tão bonita de Jesus, o bom pastor. Ô Maria, a nossa congregação, a congregação das Irmãs de Cristo Pastor, nós temos como a espiritualidade, como nosso patrono, nosso padroeiro, nada mais do que ele, o Mestre, Jesus, o bom pastor. Como é que é o carisma, irmã? Você podia narrar um pouquinho, né, para as pessoas que estão nos ouvindo? Qual é o carisma das Irmãs de Cristo Pastor? Qual que é a missão que as irmãs desenvolvem, inspiradas na imagem de Jesus, o bom pastor? O carisma, ele é um presente, é um dom de Deus da igreja. Então, nosso carisma do bom pastor, inspiradas nele, nós desenvolvemos esse carisma que se traduz numa espiritualidade testemunhada no serviço, na missão, que é manifestar esse amor de Cristo, pastor, onde quer que nós atuemos, seja na paróquia, na caminhada pastoral, seja nas obras sociais, na promoção humana que nós temos também, e esse cuidado que se expressa entre nós e com aqueles e aquelas que nos são confiados. Então, pensar no bom pastor para nós significa nos remetermos ao cuidado com aqueles e aquelas que nos são confiados, um cuidado que se traduz primeiramente no nosso testemunho de vida, onde quer que nós atuemos. Que coisa bonita! E se alguém está nos acompanhando, quiser conhecer um pouquinho mais sobre as Irmãs de Cristo Pastor, você pode acessar o Instagram da Congregação Irmãs de Cristo Pastor, e lá você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais as atividades realizadas pelas consagradas, né? Pelas religiosas Irmãs de Cristo Pastor. Nós também, nesse final de semana, além da festa de Jesus, o Bom Pastor, nós temos a mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, em ocasião do Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Então, somos convidados, como igreja, a rezar pelas vocações. Claro, evidentemente, nós pedimos aí as orações para as irmãs de Cristo Pastor, né, Maria Vieira? Para que o Senhor possa suscitar vocações. E nós estávamos conversando agora há pouco, eu e a irmã Maria, a alegria, né? Nós começamos a nossa novena falando, vivendo um luto, né? Ao mesmo tempo, aquela alegria pelo legado que o Papa Francisco nos deixou, mas nós estávamos vivendo aquele clima de luto. E nós terminamos, assim, a novena com um clima de alegria, porque nós tivemos aí a eleição, né, do Papa Leão XIV. E nós também queremos rezar por ele nesse final de semana. Convidamos que vocês possam rezar pelas vocações, rezar pelo né? Santo Padre, o Papa Leão XIV, para que ele de fato possa cumprir esse ministério tão bonito que Jesus, o bom pastor, confiou a ele. Irmã Maria, vamos fazer uma oração agora, rezando, e pedimos que você também possa se colocar numa atitude de oração. Essa oração, ela está na página 91 do livrinho aí, do nosso novenário, tem várias orações que vocês poderão estar rezando aí durante o dia, durante a semana, quando vocês quiserem, vocês poderão estar rezando aí a Jesus, o bom pastor. Várias orações sempre dirigida a Jesus Cristo, o bom pastor. E essa oração tem como título Oração a Cristo Pastor pela guarda e o cuidado de seu povo. Cristo, o bom pastor, agradecemos-te pela assistência que nos dás a cada dia. Sabemos que em meio às tempestades da vida, tu estás presente. Assim como acalmastes a tempestade para que os teus discípulos não se afundassem nas profundezas do mar. Acalma as tempestades das nossas vidas
e não permitas que o nosso barco submerja. Cristo, bom pastor, rogamos-te pela Igreja, pelo nosso Papa Leão XIV, pelos nossos bispos, clérigos, diáconos, consagrados e consagradas, e pelas famílias. Rogamos também pelas irmãs de Cristo Pastor, para que concedas a graça da fidelidade, da prosperidade, suscitando vocações para o serviço na igreja e no mundo. Cristo pastor, com teu bastão e teu cajado, sustenta o peso de nossa luta, consola em nossas angústias, cura nossas feridas, atende às nossas súplicas e guia-nos às boas e belas pastagens, para assim, junto a ti, encontrarmos a fonte da água viva, com o qual nunca mais teremos sede, dor ou sofrimento. Amém. Então, amanhã, né, o dia do Bom Pastor, no caso, nós estamos aqui convidando, né, de modo especial, quem fez a novena conosco, mas lembramos que em qualquer ocasião nós queremos despertar em você essa espiritualidade para essa face tão linda de Jesus, que é o bom pastor. Mas nós vamos rezar o evangelho, né, desse quarto domingo da Páscoa, dia dedicado a Jesus, o bom pastor. Irmã Maria, qual é o evangelho? E você vai proclamar para que nós possamos acompanhar aí com muito entusiasmo essa leitura. É o Evangelho da liturgia de amanhã, que é a festa do Bom Pastor, quarto domingo da Páscoa, João capítulo 10, versículos de 27 a 30. Você pode até tomar na sua casa a Bíblia para rezar essa linda passagem do Evangelho. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou a vida eterna para elas, e elas nunca morrerão. Ninguém vai tirá-las da minha mão. O Pai que as entregou a mim é maior do que todos. Então, Jesus disse: Eu mostrarei a vocês muitas coisas. Quem me vê, vê o Pai. Eu sou o bom pastor dá vida por suas ovelhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra bonita, né? O Senhor que se apresenta a nós como pastor, nós que somos as suas ovelhas. Jesus disse que as suas ovelhas escutam a sua voz e que nós pertencemos ao Senhor. Ele deu a vida por nós, nós somos as suas ovelhas e ninguém poderá arrancá-las da sua mão, porque nós somos pertencentes a Jesus Cristo. Nós somos as suas ovelhas, pertencemos a Ele e queremos permanecer sempre no seu redil, queremos ficar com Jesus. Por isso, nós convidamos você a que reze, a que pense, né, em Jesus Cristo, a que coloque sempre o seu pensamento. É, Pedindo a Ele que Ele te conduza, porque de fato Ele te conduz, Ele é o bom pastor nos vales, né? Já no Salmo 22 diz que mesmo que a gente atravesse os vales da sombra da morte, o Senhor está conosco, porque Ele é o pastor que nos conduz. Então nós queremos deixar para você, de modo especial, o convite para que você participe do Domingo do Bom Pastor, para que você reze pelas vocações e faça o seu percurso como peregrinos da esperança. Deus é grande, o Espírito Santo está na sua igreja, o Espírito Santo está suscitando vocações. Então, vamos conversar sobre as vocações. A nossa igreja tem uma diversidade tão grande de carismas, de ministérios, de congregações. São tantas congregações masculinas, femininas, institutos seculares,
comunidades de vida, tantas formas, né, de consagração que a gente precisa conhecer, valorizar, conversar sobre isso com os nossos jovens, para que eles saibam também dessas grandes possibilidades de viver uma consagração em um carisma que o Senhor, né, suscitou aí na igreja, na sua paróquia, na sua diocese, arquidiocese. Então, vale muito a pena a gente rezar, falar sobre as vocações e, sobretudo, deixar-se conduzir pela voz de Deus, assumindo aquele carisma, tanto como consagração, como também apostolado, como ministério. Às vezes a gente tem uma capacidade, uma aptidão tão grande, e por insegurança, por falta de oportunidade, por medo, a gente acaba não se colocando à disposição. E a nossa igreja é tão rica, né, irmã Maria? Quantos carismas, quantas possibilidades de realizar um trabalho pastoral. A irmã Maria estava contando para a gente o trabalho dela na catequese, né? A igreja precisa tanto de catequistas. Então, acho que rezar. Esse final de semana, como Dia Mundial de Oração pelas Vocações, a gente também precisa colocar um pouquinho, não só as vocações específicas, mas todas as vocações e os carismas, pedindo que o Senhor da messe suscite operários para a sua messe, não é mesmo, irmã? Sim, Solange, cada dia mais precisamos intensificar nossas orações pelas vocações. As vocações, elas são uma âncora para que a evangelização possa avançar, possa crescer, e esse cuidado com a missão requer também que a gente cuide das vocações. Uhum. E por falar de cuidar das vocações, nós precisamos muito desse carinho de Deus. Então, irmã, nós temos uma belíssima oração que tem como título Nos Ombros do Bom Pastor. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo quer muito estar nos ombros do bom pastor. Então, nós vamos rezar agora pedindo a Jesus, o bom pastor, que ele nos coloque nos seus ombros sagrados. Ó Jesus, bom pastor, quando me sinto fraco e abatido, Coloca-me nos teus ombros, quando me sinto assustado e temeroso, coloca-me nos teus ombros. quando me sinto inseguro, Coloca-me nos teus ombros, quando me sinto oprimido e desprezado, coloca-me nos teus ombros, quando me sinto desacreditado e sozinho, coloca-me nos teus ombros, quando me sinto descartável, desvalorizado, coloca-me nos teus ombros, quando me sinto com medo de mim mesmo. coloca-me nos teus ombros, Quando ouço o bramido das feras ferozes dentro de mim, coloca-me nos teus ombros, quando ouço outras vozes que tentam afastar-me de ti, coloca-me nos teus ombros, quando desabrocha em mim a arrogância e a prepotência, coloca-me nos teus ombros, quando eu for para longe de ti. coloca-me nos teus ombros e me traz de volta para junto de ti. Amém. Amém. E agora nós vamos então encerrar o nosso bate-papo com uma oração dedicada à Nossa Senhora Pastora. Eu estou vendo aí que a irmã Maria está com fundo belíssimo de uma imagem de Nossa Senhora Pastora. Irmã Maria, qual que é o significado dessa imagem para as irmãs de Cristo Pastor? Por que que você está hoje apresentando para nós essa imagem? Quando nós falamos de Jesus, não podemos deixar de pensar na sua mãe. E aí está Nossa Senhora Pastora, aquela que gerou Jesus, acompanhou Jesus na vida pública e estava com Jesus aos pés da cruz e com Jesus quando apareceu várias vezes aos apóstolos na pós-ressurreição. Pastora que cuida, que acompanha. Amém. Então, nós vamos rezar a Nossa Senhora pedindo de modo muito especial para você que está nos acompanhando. Nossa Senhora Pastora, Maria, Mãe amada de Jesus Cristo, bom pastor, teu exemplo nos motiva a segui-lo, buscando realizar a tua vontade.
Ensina-nos, ó Maria, a termos sensibilidade às necessidades do povo, a fim de ajudá-lo a crescer por meio da palavra de Deus e da oração. Olha, Olha para nós, seus filhos e filhas, com compaixão e ternura maternal. intercede, ó Maria Pastora, para que sigamos sempre os passos de Jesus Cristo, o Cristo Pastor, atentos à sua voz que nos chama e nos envia a manifestar o seu amor a toda a humanidade. Nossa Senhora Pastora, Rogai por nós. Amém. Que amém. bonito, que bom que você esteve conosco. E assim nós encerramos esse bate-papo, esse momento de oração, agradecendo você que nos acompanhou, que esteve conosco e pedindo que rezem por nós. Participem juntamente conosco desse carisma de manifestar o amor de Cristo Pastor no apostolado e na promoção humana. Muito obrigada, Deus abençoe. Obrigada, irmã Maria. Foi muito bom ter você, né, conosco aí, conversando, rezando. Deus abençoe. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Amém. O mesmo desejo a vocês. Participem assiduamente das celebrações da Eucaristia nesse quarto domingo na festa do Bom Pastor. Recebam meu fraterno abraço a você e suas famílias. Amém. E um abraço também de toda a congregação das Irmãs de Cristo Pastor a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.